Bom dia, segundo ano. Bom dia, terceiro ano. Bom dia, quarto ano. E bom dia, quinto ano. Hoje é um dia especial. Hoje é sexta-feira, nosso dia de capela. Mas essa semana nós tivemos um dia muito especial também, como nós já conversamos, que foi o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso, a nossa meditação de hoje, a nossa história da Bíblia, também é sobre uma mulher muito importante. Na Bíblia, conta a história lá no livro de Esther, de uma mulher muito importante. Pelo meu quadro, vocês já tiveram uma dica de quem nós vamos falar hoje, não é? Nós vamos falar sobre a rainha Esther. Mas será que a Esther sempre foi uma rainha? Será que ela já nasceu em uma família de reis e rainhas? Não, né? Esther, na verdade, era uma menina órfã. Vocês sabem o que é uma criança órfã? É uma criança que perdeu o papai e a mamãe e agora ela é criada por uma outra pessoa. No caso da rainha Esther, que antes era só uma menina, foi criada pelo primo dela, chamado Mardoqueu. Mardoqueu e Esther eram judeus. Eles acreditavam no Deus que nós acreditamos e eles serviam a Jesus. Eles moravam em um lugar em que o rei que tomava conta de todo aquele espaço era chamado de Rei Xerxes. Que nome diferente, né? Aposto que ninguém conhece uma pessoa chamada Xerxes. Hoje em dia a gente quase não vê esse nome. Esse rei Xerxes, ele estava à procura de uma rainha, de uma esposa, alguém que pudesse acompanhar ele nessa missão de governar um lugar muito grande. E aí ele teve uma ideia, ele pensou, eu vou chamar as mulheres mais bonitas e mais inteligentes para passarem 12 meses aqui dentro do meu palácio, num espaço chamado harém. Esse espaço chamado harém era onde as mulheres iam ficar, sendo cuidadas, tendo tratamentos de beleza, ficando cada vez mais bonitas. E imagina só que ideia Mardoqueu teve. Mardoqueu pensou assim, já que o rei está procurando uma rainha, eu conheço uma jovem muito inteligente, muito bonita, muito dedicada. Essa jovem era a Esther. E ele falou, vou levar a Esther lá para o palácio e eu tenho certeza que ela vai ser escolhida para ser a rainha. E lá foi Esther. Esther chegou no palácio, recebeu um quarto para ela, todo o tratamento especial. Ela comeu das melhores comidas, se arrumou, ficou bem bonita. E chegou o dia de ela conhecer o rei Xerxes. Mas ela não quis usar joias, ela não quis usar roupas muito caras. Ela foi bem bonita, mais simples com a beleza que Deus tinha dado para ela e que deu para cada um de vocês. Tenho certeza que nessa capela só tem gente bonita, igual a Esther era. E aí a Esther foi lá conhecer o rei Xerxes. E adivinhem só, o rei Xerxes amou a Esther. Foi amor à primeira vista. E ele decidiu, essa vai ser a minha rainha. É a Esther que eu vou escolher. E agora Esther recebeu uma coroa. E Esther agora não era só Esther, ela era a rainha Esther. Mas a rainha Esther guardava um segredo. Ninguém sabia que ela e seu primo Mardoqueu eram judeus. Então era um segredo. A Esther era judia e ninguém sabia. Bom, havia nesse reino também uma pessoa que era muito importante, que ficava bem pertinho do rei. Era uma pessoa chamada Amã. O Amã, ele era alguém muito importante lá no reino e ele sempre ajudava o rei. E ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu nunca se ajoelhava perante o rei, nem perante Amã.
E será que nós, eu e você, temos que nos ajoelhar perante alguma pessoa? Não, né? A gente só se ajoelha para orar, para falar com Deus. Só Deus merece que a gente se ajoelhe. E aí, Amã ficou muito chateado, muito, porque Mardoqueu não se ajoelhava. E ele decidiu ter uma ideia muito ruim. Ele pensou assim: eu vou me vingar de Mardoqueu, de todo o povo dele. Será que é legal a gente alimentar um sentimento de vingança no nosso coração? Não, né? Isso é muito triste, faz muito mal pra gente. Deus fica triste quando a gente alimenta esse tipo de sentimento. Então, Amã, que não se importava com Deus, decidiu se vingar de Mardoqueu. E ele foi lá conversar com o rei Xerxes e falou assim: Rei Xerxes, tem algumas pessoas aqui no nosso reinado que elas não se ajoelham perante você, nem perante mim. Elas servem um outro rei e nós precisamos acabar com essas pessoas. E agora, ele decretou, junto com o rei foi convencido, uma lei que dizia que todos os judeus seriam mortos. Nossa, e agora? Eles estavam correndo um grande perigo. O que eles iam fazer? Mardoqueu, muito preocupado, foi lá procurar a rainha Ester. E ele falou: Rainha Ester, nós estamos correndo risco de vida. Nós vamos morrer, eu, você e todo o nosso povo. Porque o rei Xerxes e seu marido assinou um decreto dizendo que todos os judeus vão morrer em alguns dias. Imagina só se vocês fossem Ester. Será que vocês ficariam com medo? Será que vocês orariam a Jesus? Será que vocês iriam começar a chorar muito? Não ia nem conseguir parar de tanto medo? Bom, Ester, ela tomou uma atitude. Ela falou assim para Mardoqueu: Mardoqueu, peça para todo o nosso povo ficar 3 dias sem comer. Imagina só, 3 dias de jejum, sem comer nada, sem ter hora do recreio, sem poder lanchar. Deve ser muito difícil, né? E além de eles não comerem, eles também precisavam passar os 3 dias orando, porque Ester ia conversar com o rei. Ester estava muito preocupada, mas ela confiava em Deus e ela também passou esses 3 dias orando e pedindo para Deus protegê-los. Quando passaram os 3 dias, a rainha Ester foi lá no palácio sem nem ter sido convidada para falar com o rei Xerxes. Ela entrou cheia de medo, mas cheia de esperança que Jesus estava com ela. E será que o rei Xerxes recebeu bem a rainha Ester? Sim, o rei Xerxes recebeu ela muito bem e ficou feliz em vê-la. E a Ester falou assim: Rei Xerxes, eu quero te propor uma coisa muito especial. Eu quero oferecer um banquete, um dia cheio de comidas especiais, uma festa em homenagem a você. E aí o rei ficou muito feliz e gostou da ideia. Quando chegou o dia do banquete, o rei perguntou à rainha Ester qual que era o pedido especial que ela queria fazer para ele. Porque sempre que tinha um banquete, haviam pedidos e coisas especiais. A rainha Ester, depois de orar muito a Deus, disse para o rei Xerxes que ela precisava de proteção, que ela queria que a vida dela fosse poupada e do povo dela, que não acontecesse nada de ruim. E aí o rei Xerxes ficou todo assustado. Mas como assim? Quem foi que ameaçou você? Quem que ameaçou seu povo? Nossa, mas você é a rainha. Ninguém pode fazer nada de mal a você. E aí a Ester contou que o Amã, que era tão amigo dele e tinha tanto poder naquele reino, tinha decretado uma lei que matasse todos os judeus. E a Ester disse que também era judia. Na hora, o rei disse: Ester, eu vou revogar esse decreto, eu vou tirar. O seu povo vai ser protegido, não vai acontecer nada de mal com você. E olha só que bonito. Agora, todo o povo judeu havia sido protegido por causa das orações e por causa da atitude que Deus ajudou Ester a tomar. Essa história é muito importante na Bíblia. Ela fala da importância que tem a oração, que tem o cuidado, e também diz
que uma mulher foi muito importante na época da Bíblia para salvar todo um povo. Então, que a cada dia nós possamos lembrar que a oração move montanhas. Sabe o que significa isso? Que Deus pode fazer tudo que for necessário quando nós orarmos. Ele ouve as nossas orações e atende no momento certo. Deus tem 3 respostas para a nossa oração. Quando nós pedimos alguma coisa a Ele, Ele pode responder sim, se for bom para nós. Ele pode responder não, se for uma coisa que não vai fazer bem para a gente. Ou Ele pode responder espere, porque pode não ser o momento certo de a gente receber aquilo que a gente tanto pede, né? Mas nós precisamos confiar que o nosso Deus sempre faz o melhor. E Ele nos ama muito, muito, muito. Um beijo!